NJ de volta e quem tem entre 15 e 29 anos pode ter o benefício de meia entrada em eventos culturais, esportivos, a isenção no pagamento de taxas em concursos públicos e até viajar de graça para outros estados do país. Tudo isso por meio do programa ID Jovem. Então confira uma reportagem a seguir que vai trazer mais informações sobre o programa. O ID Jovem é um programa que atende jovens de baixa renda de todo o Brasil e garante meia entrada em eventos culturais, esportivos e até gratuidade nas taxas de concurso público, vestibulares e até passagens de ônibus para outro estado. Mas para embarcar nesse ônibus aqui, são necessárias algumas etapas. As pessoas devem ter entre 15 e 29 anos e participar do Cadastro Único, que fica na rua Juca de Azevedo, número 11, no centro. O cadastro é feito por um responsável pela família que precisa levar CPF ou título de eleitor, mais os documentos de todos os familiares. Além disso, a renda da família deve ser de até 2 salários mínimos. Feito o cadastro, o usuário passa a ter um número de identificação social e, com esse número, se cadastra pelo site ou pelo aplicativo de celular. O cadastro é rápido, apenas alguns dados e depois disso o sistema gera um QR Code com a identificação. E aí, o usuário já pode usar o serviço. O benefício mais usado é o da passagem interestadual. O beneficiado tem gratuidade em passagens de ônibus na linha convencional. O limite é de 2 passagens por transporte. E, se preenchidas, a empresa deve liberar mais 2 vagas com 50% de desconto no mesmo veículo. O Marcos foi até Fortaleza com o programa e nos conta como foi a experiência de usar o ID Jovem pela primeira vez. Eu fui em 2 empresas diferentes, eu fui na primeira, que eu estava na fila, depois fui na outra e as 2 falaram a mesma coisa. É muito difícil São José dos Campos ou qualquer cidade daqui do Vale conseguir uma vaga 100% no ID Jovem. Eu tive que ir para São Paulo para tentar lá, eu consegui, só que consegui a ida. Segundo o decreto, o beneficiário pode solicitar a emissão do bilhete de retorno da viagem. E eu não imaginava que tinha essa obrigação deles, né, de disponibilizar tanto ida quanto volta. O Marcos não sabia desse e de outros direitos que estão na lei que regulamenta o programa. Por isso, é importante saber de algumas informações. Por exemplo, quando o benefício não for concedido, as empresas prestadoras do serviço de transporte deverão emitir ao solicitante um documento que indicará a data, a hora, o local e o motivo da recusa. Nas redes sociais, existem diversos grupos de apoio onde as pessoas trocam informações e locais onde o ID Jovem é aceito. O fórum divide opiniões. Alguns usuários usam o programa com tranquilidade, mas alguns ressaltam melhorias a serem feitas. A NTT disponibiliza no site os horários das viagens convencionais e é responsável pela fiscalização do serviço. Procuramos a agência para um esclarecimento, mas não tivemos resposta. Ainda assim, vale a experiência de conhecer novos lugares e pagar bem menos por isso. Pessoas de baixa renda que não pode viajar para nenhum outro lugar, que nunca imaginou conhecer outros lugares, agora está tendo essa oportunidade, né? E olha só, o bairro Parque dos Sinos, que é localizado na região próxima à rodoviária nova de Jacareí, é regularizado aqui na cidade há 18 anos. Entretanto, os moradores ainda enfrentam problemas como a falta de entrega de correspondências. Por esta razão, um abaixo-assinado foi organizado e enviado à Defensoria Pública da cidade. E a repórter Tamires Vick nos traz mais informações. Ainda bem que hoje aparelhos como o celular facilitam a comunicação. Basta enviar uma mensagem e pronto. Em poucos segundos está tudo resolvido. Mas imagina viver em uma realidade em que ainda precisássemos trocar correspondências. Difícil, não é? No entanto, mesmo sem a nossa percepção, ainda dependemos muito do serviço prestado exclusivamente pela ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que aqui no bairro Parque dos Sinos, por exemplo, não funciona. Moradores como Samuel, se quiserem receber alguma carta, precisam correr atrás. Samuel, quanto tempo você está aqui no Parque dos Sinos? Vai fazer 1 ano agora em setembro que eu estou aqui. 1 ano. E
vocês estão mesmo sem correspondência aqui no bairro? Sem correspondência, não chega o correio aqui, não vem. E daí, como é que vocês fazem com as cartas para pagar as contas, como é? A única conta que chega aqui não é nem o correio, que é a do SAI e da companhia de energia. As outras eu tenho que me deslocar até Guarulhos para poder estar resolvendo as minhas contas do banco, porque não chega aqui. Eu moro aqui há 4 anos e temos esse comércio há 1 ano. E nesse tempo todo sem correspondência? Sem nenhum tipo de correspondência. Entramos em contato com a unidade dos Correios em Jacareí, mas não souberam nos passar nenhuma informação. Em contrapartida, os moradores do Parque dos Sinos, bairro urbanizado de fácil acesso, localizado próximo à rodoviária nova da cidade, realizaram um abaixo-assinado e, com o auxílio do vereador Luiz Flávio, da Câmara Municipal de Jacareí, encaminharam o documento à Defensoria Pública da cidade, que deve entrar em contato com a empresa brasileira de Correios e buscar uma solução para o atual problema. Na verdade, o bairro Parque dos Sinos já existe há mais de 15 anos. Eles ainda não têm disponível o serviço de Correios, ou seja, a entrega e o recebimento de correspondências. Nós aqui na Câmara Municipal observamos esse problema que os vereadores vêm enfrentando e escolhemos um remédio adequado, qual seja ingressar com uma ação civil pública junto à Defensoria Pública da União para que o Poder Judiciário obrigue os Correios a fazer essa entrega. O Parque dos Sinos é regularizado na cidade desde o ano 2000. Ou seja, 18 anos já se passaram, mas os moradores ainda precisam buscar suas correspondências em antigas residências ou então na unidade dos Correios. Muita gente até quer mudar do bairro por causa disso. Complicada essa situação? É bem complicado. Para nós que moramos aqui no Parque dos Sinos aqui, é um pouco vergonhoso para o Correio, né? Porque é um bairro grande desse, tudo asfaltado. Não sei por que o Correio não entrega as cartas aqui para nós, né? As outras correspondências nós temos que buscar do outro lado da cidade, no Correio do São João. Até brinco com o pessoal, o Parque do Sino é um dos melhores bairros da cidade, é perto de tudo, tem tudo perto, menos o Correio, que fica do outro lado da cidade. De acordo com o vereador Luiz Flávio, se nada for solucionado, a empresa de Correio será alvo de uma ação civil pública. O Parque dos Sinos é um bairro urbanizado, regularizado, próximo ao centro da cidade, e nada justifica essa omissão dos Correios. E é bom dizer que o Correios exerce esse serviço em regime de monopólio, ou seja, somente os Correios podem executar esse serviço. Em não fazendo, descumprem um direito constitucional, que é qual direito? Das pessoas se corresponderem, o direito de comunicação. E após invasões e perseguições, sírios e libaneses emigraram para várias partes do mundo. E muitos deles, após mais de 1 mês de viagem de barco, desembarcaram no Brasil e depois vieram para Jacareí. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a colônia árabe aqui na cidade. Cada página folheada por seu Fuad Mogamis é uma vivência que ele tem de seu passado. Aos 81 anos, natural de Jacareí, ele só saiu daqui para estudar medicina em São Paulo. Mas a história da família dele, aqui no município, começou lá atrás. O primeiro representante da família dele a vir para a cidade foi seu Jorge Madide, um tio distante de seu pai, no ano de 1898. O pai dele, seu Khalil Mogamis, que ganhou até nome de rua no Parque Califórnia, veio mais tarde, em 1921, para melhorar de vida e 5 anos depois trouxe a mulher e o filho mais velho do casal. E meu pai, ele ficou lá, ele foi na guerra de 1914 a 1918. Ele foi na guerra porque lá era Império Turco. E o Império Turco, ele teve que lutar contra os franceses e ingleses. Perdeu a guerra, ficou no campo de concentração 2 anos. Então, a guerra acabou em 1918. Em 1920, ele saiu do campo de concentração. Chegou na Síria, a Síria era protetorado francês. Aí ele veio para o Brasil. Após sucessivas invasões e perseguições, as condições de vida, tanto na Síria quanto no Líbano, ficaram muito ruins, com perspectivas de melhora quase nulas. Portanto, sírios e libaneses decidiram emigrar rumo ao desconhecido. Calcula-se que entre o fim do século XIX e o início do século XX, 1/4 da população do Líbano e da Síria imigraram para diversos países.
Eram 35 dias em alto mar. As embarcações que chegavam ao Brasil geralmente desembarcavam no Porto de Santos. A historiadora Ana Luísa do Patrocínio conta por que muitos optaram como destino pelo maior país da América do Sul e alguns por Jacareí. A escolha pelo Brasil, às vezes aconteceu ao acaso, mas muitas vezes já tinham pessoas morando no país. Especificamente sobre Jacareí tem dois aspectos. Uma família ou uma pessoa que já tinha vindo para cá e na época nós tínhamos o ramal ferroviário. E a ligação nossa com São Paulo era bem clara, principalmente com relação à Rua José Paulino em São Paulo. A maioria dos árabes que vieram para cá conquistam seu ganha-pão no comércio, geralmente nos chamados armarinhos, que são aquelas lojas que vendem de tudo um pouco. Mas tem gente que aproveitou de seus dotes culinários para fazer uma graninha. É o caso da simpática Dona Soraya, descendente de libaneses. Olha só a mesa que ela preparou para nos receber. Mas calma aí que já falamos de comida. Durante a entrevista nos contou do que mais gosta da tradição árabe, a família reunida, todo mundo junto. E bota unida nisso, viu? Durante a nossa conversa, uma de suas irmãs ligou e... Eu não posso falar, tô dando entrevista, minha fofa, para a TV Câmara. Você ligou no meu celular? Tchau, ya Habibti, tchau. Beijo, balsa kibir. O que eu faço questão mesmo é a união da minha família. Meus filhos já casaram, cada um tem sua casa, mas eu faço questão de sempre estar junto. Dia de domingo, principalmente. Agora sim, vamos voltar para a pauta comida. Uma das tradições da colônia árabe é sempre uma mesa bem farta e as frequentes reuniões em família. E alguns pratos já caíram nas graças dos brasileiros, como é o caso, por exemplo, dos quibes e das esfirras. E sempre acompanhado de um bom e velho cafezinho, que é uma tradição universal, né? Então agora eu vou aproveitar para experimentar uma esfirra, licença, que a Dona Soraya preparou pra gente. A Dona Soraya, sartén. Sartén. Por falar em café, o árabe é um pouquinho diferente do nosso. A água e o pó são a gosto. Aí é preciso ferver o café por 3 vezes e ir tirando do fogo. Em seguida, está pronto. A principal distinção para o nosso tradicional café é que eles não coam. Isso mesmo. E o costume é tomar sem açúcar também. Mas é uma delícia. E não podíamos terminar esta reportagem sem falar das danças árabes, que requerem muita disposição e atenção ao ritmo. Muitas delícias, né? E para você rever essas e outras reportagens exibidas na TV Câmara, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, ou então a nossa fanpage, facebook.com/TV Câmara Jacareí. O NJ de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.